Lutar contra preconceitos é uma obrigação de toda a sociedade. Felizmente, em diversas áreas, esse esforço tem garantido avanços importantes. Parece ser o caso, por exemplo, da forma como a sociedade enxerga e trata pessoas com alguns transtornos no seu desenvolvimento neurológico, no seu desenvolvimento mental. Esses indivíduos já foram estigmatizados, tratados com extremo desrespeito. A situação parece estar mudando, mas será que estamos avançando mesmo? O que ainda precisamos aprender? Hoje vamos falar especificamente sobre o autismo. E, com prazer, o Sua Saúde recebe hoje a médica psiquiatra da infância e da adolescência, doutora Maria Cristina Marcondes Brincas. Doutora Cristina, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Prazer, satisfação estar aqui contigo. É, vamos começar definindo, né? O que é o transtorno do espectro do autismo? Muito bem, o transtorno do espectro do autismo é uma condição que se manifesta nos primeiros anos de vida e ela permanece ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento. E as pessoas que apresentam essa condição podem ter dificuldades nas áreas cognitivas, emocionais e comportamentais. E qual a incidência, do autismo na nossa população? Está aumentando? Eh, sim, a resposta é sim. A gente tem o último dado do CDC, que é um dado americano, né, para crianças, na faixa etária de 8 anos, 1 para 44. Mas ainda a gente tem os dados, de outros países, uma prevalência de 1%, né. A gente não tem dados nacionais, mas, tem o último censo, investigou isso. A gente ainda não tem acesso ao que vem aí, mas parece ser muito próxima no mundo inteiro, tá? Não tem, grande diferença. A diferença é de que tem alguns países que estão mais estruturados, mais organizados e tem, mais diagnóstico. Então, essa questão está aumentando sim, bastante. E tu pode me perguntar por quê, né? A próxima pergunta, né? Tipo, por que que tá aumentando? E se for isso, assim, se tem como prevenir, né? Se você fizer uma busca no qualquer ferramenta, PubMed, essas que a gente usa de pesquisa médica, coloca só a palavra autismo. Se você vai ver o número de artigos que você vai encontrar nos últimos 10 anos. É um absurdo, assim, o que desenvolveu essa área. Na parte de diagnóstico, na parte de tratamento. Então, essa informação circulando, muitas coisas acontecendo, mídia, pessoas que têm essa condição se organizando, e aí a identificação vem mais rápido, e aí o acesso ao tratamento também. Muito embora a gente saiba que, em termos de saúde mental, no mundo afora, o que a gente tem? Muito mais necessidade do que atendimento. Então, às vezes, tem essa fala, essa preocupação, muito diagnóstico e tal. O que a gente tem, na verdade, é muito mais necessidade de atendimento do que pessoas atendidas. Mas sim, a prevalência aumenta, sim. E, na verdade, a gente tem, então, esse aumento diagnóstico, mas existem várias pessoas que são classificadas como portadores de transtorno do espectro do autismo, mas que têm sintomas bem diferentes, né? Os espectros da doença, por isso que fala espectro pelo jeito, né? Porque tem pessoas distintas aí, com bem diferentes uma da outra que estão assim no mesma doença. É, e alguns, por exemplo, que são de convívio mais difícil, mais limitados, e outros que é mais sutil a diferença. É, como que é isso? Eh, isso não foi sempre assim, essa maneira de olhar. Isso, veio mais oficialmente desde o DSM-5, 2013, essa ideia de, contínuo, né, de espectro. Antes as pessoas, a gente classificava isso de uma maneira separada, e, assim, muito resumidamente, colocar todas essas pessoas num espectro, colocou algumas vantagens. Por exemplo, facilita o acesso a intervenções. Por outro lado, a variabilidade é absurda,
clinicamente. Então, você tem alguém com, como a gente chama, nível de suporte 3, que são as pessoas que têm mais dependência para as atividades básicas do dia a dia, pessoas que mal conseguem desenvolver fala, num lado, que tem o mesmo nome de transtorno de diagnóstico de alguém com nível de suporte 1, que pode ser simplesmente uma pessoa que é menos flexível e tem menos habilidade social, ou seja, alguém que funciona como a gente aqui. Uhum. Então, assim, para essa pessoa do nível de suporte 1, entender que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, é muito complicado mesmo, é difícil. Então, nem uma classificação perfeita, né? Muita coisa que a gente ainda precisa E, entender, co- mudar. e quando a gente fala que aumentou a incidência, aumentou porque a gente colocou no mesmo grupo essas pessoas que antes talvez não estavam diagnosticadas como autistas, porque é um distúrbio mais leve, ou também o número de autistas no espectro mais grave também aumentou. Tem algumas pesquisas que mostram que boa parte desse aumento ele inclui, ele está dentro de pessoas com nível cognitivo mais elevado e sintomas mais leves mesmo. E essa é uma doença que é 100% genética ou ela depende de alguma exposição ambiental? Tem as duas coisas, mas tudo leva a crer que assim, ó, perto de 97% genética, embora nem sempre hereditária. Tem muita mutação de novo, mas é importante que se entenda que ligada a isso e algumas questões ambientais intraútero, a gente tem idade avançada dos pais, a gente tem prematuridade como fator de risco também. Então, isso também entra, né? Mas tem muita coisa sendo descoberta recentemente. Então, alguns fatores de risco. E tu dissesse, então, que 97% é de causa genética, mas nem sempre genética é hereditária. Muitas vezes são. Mas a hereditária conta. Então, Conta na também, família, conta tendo também. casos, vai ter mais. Sim, conta também. E como que é feito o diagnóstico? A gente tem muitas pesquisas para marcadores biológicos, mas esses marcadores ainda não são o que norteiam o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. É muito difícil, né, para uma pessoa, para um pai, mamãe receber um diagnóstico clínico. A área da psiquiatria tem muito isso, e é muito difícil. Então, como é que a gente faz? Muitas entrevistas detalhadamente sobre o desenvolvimento dessa pessoa, que ela pode chegar com 2 anos, 3 anos, ou pode chegar com 19. Então, você, 40. E aí você Uhum. tem que falar com muita gente, conviver. Se a criança é menor, então, um ambiente escolar, tem que olhar, tem que falar, tem que pegar vídeo, conversar com os pais, estar com a criança, num ambiente só você e a criança, observar a relação com os pais, muitas vezes observar essa criança no ambiente escolar, com os outros, com os pares. Então, mas é um diagnóstico que inclui entrevistas e observação, e interação, muitas vezes, né? Mas ele é clínico. É, E com qual idade que se costuma se fazer o diagnóstico? Na verdade, assim, provavelmente quanto antes se faz melhor, né? Como, Então, como que os pais devem ficar? Quais os sintomas que devem levar o pai a suspeitar de autismo? No momento da suspeição, para onde levar? Como abordar isso e é, qual a idade assim que traz menos prejuízo? É, tá. A partir de 1 ano e meio já é possível fazer esse diagnóstico. Só que, quanto mais perto dos 3 anos, mais claro vai ficando. Né? Não é que não possa. E existem pesquisas mostrando que o diagnóstico precoce ele se mantém. Então, tudo bem fazer. Se o médico está em dúvida, ele pode dizer que essa criança tem risco e precisa de atenção para isso também. Aí, se essa criança vai receber tratamento, isso aí é outro problema. Envolve outras questões. Mas então tá. Se essa criança recebeu um diagnóstico cedo, ou se ela recebeu uma intervenção que a gente chama de intervenção precoce, isso no Brasil a gente considera principalmente até os 3 anos, ou pode ser um pouco mais, pode ser estendido até os 5, as chances dela adquirir habilidades são muito maiores nesse período, por causa da plasticidade neuronal. As coisas que a gente aprende nessa idade, a gente aprende muito bem. Né? Então, tem uma diferença muito grande. Se você pensar que uma criança está com um atraso na comunicação, né? Uma dificuldade de desenvolvimento da fala,
e de toda a comunicação, e se essa criança, aos 3 anos, aprende a falar, ou se essa criança não receber essa intervenção e aos 8, 9 ela não se comunica, ela tem muito mais chance de tentar equilibrar essa dificuldade com algum outro tipo de comportamento. E aí a gente entende que são os excessos comportamentais. E pode ser explosão, agressividade e muito sofrimento. Então, a melhor idade seria para começar a intervenção é do 0 aos 3. Do 0 aos 3 anos. Só que, Uhum. no mundo inteiro, isso é um dado universal, já não tem muito no Brasil, mas tem alguma coisa em países latino-americanos, esse diagnóstico, apesar da suspeita dos pais começar com 1 ano e meio, ele geralmente é feito aos 5, 4, 5. Então, demora. Então, ainda existe esse gap entre... Que aí, assim, ó, não, meu filho, cá pra nós, já tinha que estar falando mesmo, né? Então, aí que cai a ficha, porque deve ter uma negação dos pais, né? Não quero que seja isso. Por que atrasa tanto? O que Tem uma acontece? negação dos pais, mas tem uma dificuldade dos profissionais também de fazer o diagnóstico. Porque esse diagnóstico para crianças tão pequenas, ele é muito complexo. Uhum. Você precisa ver muitas vezes a criança, você precisa olhar detalhadamente as características do desenvolvimento, né? Não é uma coisa simples, então também tem isso. E você dar um diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, a gente vê que as pessoas ficam receosas mesmo. Será que aquele medo de estar... E a coisa também, medo de que um diagnóstico vá rotular alguma coisa. Bom, se você vê algum sinal de risco, você diz que é risco se você não fechou o diagnóstico. Mas eu acho que é mais perigoso não dar o diagnóstico do que dar. Então, tem de todos os lados. Tanto dos pais, que ainda existe a coisa do preconceito, o medo, a negação, né? É muito difícil. Tem gente que chega mais rápido, tem gente que demora, que não aceita, que passa a primeira avaliação, a segunda, a terceira. É difícil, né? Na saúde pública, como está isso? Porque imagino que um pai atento vai atrás, vai no posto de saúde, vai procura o pediatra e tu estás dizendo que não é tão simples fazer esse diagnóstico, né? Como que ele pode insistir para que esse diagnóstico seja feito? Eu acho que o caminho é a conversa com o médico que cuida da criança, porque quem que pode fazer esse diagnóstico? O pediatra pode, o neurologista pode, o psiquiatra pode fazer, né? Médico de família, se tiver um treinamento, pode fazer também. Então, é insistir. Preocupação parental é objeto de estudo e é válido. E as preocupações dos pais em relação ao desenvolvimento, elas são consistentes. Então, para a gente que é médico, se chega um paciente, chega um pai dizendo que está preocupado com o desenvolvimento, sabe aquela coisa de mãe? Tem um negócio que é que mãe de criança é exagerada e tal. Assim, neste caso, a gente precisa olhar e precisa atender. E precisa prestar atenção. Uhum. Porque são consistentes as preocupações. Feito o diagnóstico, como que se dá essa estimulação precoce, esse cuidado com a criança, essa orientação dos pais? O que tu podes dar de dica para um pai, pai e mãe, né, de primeira viagem e que está tendo que lidar com essa situação agora? Essas pessoas precisam de apoio. É uma fase bem difícil, de muita incerteza, né? Em geral, a pessoa quer saber até onde meu filho vai chegar, o que ele vai conseguir em termos de autonomia e tudo mais. E a gente não tem resposta para todas essas perguntas, mas o que essa pessoa precisa estar? Com uma equipe que entenda desse assunto, que seja experiente, e que tenha muita troca, muita informação. A gente entende que, em termos de evidência, o que a gente tem de abordagem, de intervenção precoce? São as intervenções baseadas em análise do comportamento, que é toda uma linha de ciência comportamental. Isso começou lá em 1987, se eu não me engano, com um trabalho de 40 horas por semana com grupos de crianças com essas características. Isso obteve resultados bem importantes. Dali para cá, muitas outras vertentes a partir
da análise de comportamento surgiu. Então, tem um monte de nome, tem Denver, PRT, assim, mas a base científica é comportamental, tá? Então, o que precisa acontecer? Intervenções com a criança. A criança precisa aprender essas habilidades de interação social, comunicação, e os pais precisam aprender também sobre o autismo, o que como ajudar seu filho, né? E precisam ser ouvidos, porque o desgaste para eles é muito grande, são muitas terapias. Você imagina, uma criança que tem uma prescrição de 20 até às vezes a 40 horas por semana, né? Como é que um pai vai dar conta disso? Como é que a mãe vai dar conta disso? Isso é mais no início logo após o diagnóstico? Esse é o período mais importante de ter mais terapia? Depende. Uhum. Não é, a prescrição é individualizada, ela deve ser individualizada. Então, ela vai depender, o número de horas vai depender do quê? De uma avaliação comportamental que se faz, que vai avaliar que habilidades essa criança está precisando desenvolver. Então, é em cima disso que faz. Faz essa avaliação e a prescrição vem a seguir. E tem que considerar também se essa família suporta esse nível de intervenção, se isso condiz com os valores dessa família. Porque é um sistema só, né? Então as coisas têm que andar bem. Essa criança foi para a escola. Uhum. Qual é o papel da escola no desenvolvimento dessas pessoas? As escolas estão mais preparadas para receber essas crianças? Como que a escola e os coleguinhas, né, têm que se preparar? Quais as dicas, assim, para um coleguinha de um autista ou para os professores de crianças autistas, né? Como eles devem abordar no trato com essas crianças? Olha, a escola é onde as crianças e adolescentes passam boa parte da vida, né? Então é cenário de muita coisa. Eu vejo muitas tentativas, assim, de instituições, de buscar informação e de tentar achar os caminhos. Mas a gente ainda precisa avançar muito, tanto do ponto de vista de comportamento e relacionamento interpessoal, que é muito difícil, quanto em relação ao aprendizado mesmo. As questões as pessoas com autismo são mais concretas, são literais. E na escola a gente aprende abstração, né? Então, como é que vai chegar a ajustar esse ensino, essa prescrição? Do ponto de vista social, eu vejo hoje já muito mais informação. As crianças falam, tem um colega que tem autismo, estuda comigo, né? E eu já sei como é que ele se comporta. Acho que tem muito desafio na parte da pré-adolescência e da adolescência, que são fases com muitas transformações, com muita instabilidade por parte de todos, né? E não tem receita pronta. Eu acho que quanto mais aproximação tiver das equipes, de conversa, de informação, todo mundo ganha, né? Porque também não é fácil para o professor. Tem uma medicação que é normal ou que é para esse problema, ou a medicação é para alívio de sintomas da pessoa que tem esse problema? Ah, um paciente com transtorno do espectro do autismo vai ter que características? Dificuldades de comunicação e interação social, né? E interesses restritivos e repetitivos e inflexibilidade e alterações de hipersensibilidade sensorial. Foi mais ou menos por aí. O que acontece? Como muitos outros transtornos dentro da área da psiquiatria, vamos dizer assim, é muito mais regra do que exceção as comorbidades acontecerem. Então, o que eu tenho? E aí, para transtorno de espectro do autismo, eu tenho comorbidades neurológicas, epilepsia, comorbidades clínicas, transtornos alimentares, questões intestinais, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, para o autismo, não tem remédio, não é isso. A gente não muda essas condições. E mesmo a criança que recebe a intervenção precoce não deixa de ter esse diagnóstico. Ela vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor por desenvolver, mas tá ali. A questão continua. Então, não tem medicamento. Os medicamentos são usados para sintomas-alvo, por exemplo, se eu tenho um comportamento de agressividade, impulsividade, ou para as comorbidades. E aí faz muita diferença, né?
Cristina, tens uma mensagem final? Acho que aqui precisamos de mais de uma mensagem final dessa vez. Para os pais e para os parentes de pessoas que convivem com pessoas com autismo, e a segunda para pessoas que não são parentes, mas que é, é, convivem, que conhecem ou é, que vão ter contato com pessoas com autismo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que a nossa sociedade é formada por pessoas que não são iguais. Elas são diferentes. E a gente não tem outra alternativa para viver bem que não seja abrir espaço para todo mundo e que todos tenham direito a ter qualidade de vida. Tá certo, tá ótimo, Cristina. Tá bom. Muito obrigado, aí foi excelente a conversa contigo. Eu acho que trouxe para nós uma informação muito importante, né, da individualização dessas crianças, né, que não são iguais, e você precisa, dentro desse espectro, entender cada uma delas para poder lidar da melhor forma possível com cada uma dessas pessoas, né? Você sendo um professor, você identifica, por exemplo, uma hipersensibilidade, né? Tu falasse, então isso, você sabe aquela criança o que está incomodada naquele momento. Então, precisamos entender o problema, a doença, para poder ajudar essas pessoas a viverem bem, a serem felizes, né? A tirarem delas o melhor potencial que elas têm. Compartilhe esse episódio com seus amigos, seus conhecidos e com quem mais for possível. É essencial entendermos melhor o assunto para respeitarmos as pessoas. Conhecimento é uma arma importante, justamente para disseminar informação que o Conselho Regional de Medicina criou o podcast Sua Saúde. Siga as redes sociais do Conselho, saiba em primeira mão o assunto de cada novo episódio, e todas as semanas a edição completa será publicada no portal do SCC 10 e no canal do SCC SBT do YouTube. Até mais!